Aí, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live do PPG Química. Hoje o nosso convidado será o professor Adilson Davi da Silva. Então, em comemoração aos 20 anos do PPG Química, né, estamos iniciando mais uma live. Vamos ver se o Adilson nos vê aqui. Deixa eu convidar ele. Então, nós vamos começar a nossa live, né, continuar com essa comemoração dos 20 anos do PPG Química. Então, vamos, antes do Adilson não entrou ainda, né? Vamos ver se ele está entrando. Deixa eu ver aqui. Eu já mandei o convite para ele. Aí, está entrando. Oi, Aí, Renato. professor Adilson, tudo bom? Tudo jóia? Bom, Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer aí pela sua participação, sua colaboração em obrigado. nos falar um pouco sobre o programa, o início do programa de pós-graduação. Então, antes da gente começar a live e te apresentar para os participantes, eu vou falar um pouquinho do histórico, né? Até da onde a gente saiu, até onde a gente chegou, rapidamente, para a gente iniciar a live, contextualizar um pouco esse processo. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, como foi criado o Departamento de Química da UFJF, ele foi criado por volta de 1970, onde docentes de química, né, de diferentes escolas e de nível superior da cidade de Juiz de Fora, que fizeram a criação da UFJF em 1960, se juntaram para criar esse departamento. E quando o departamento foi criado, no início, contava apenas com 18 docentes, sendo que nenhum desses docentes era doutor, né? E o curso de graduação em Química ele foi criado por volta de 1975. Então, ao longo dos anos, a visão de formação, né, voltada para os cursos de graduação deu lugar a um processo extremamente acelerado de crescimento das atividades de pesquisa e pós-graduação. E aí a gente vai inserir o nosso curso de pós-graduação. Então, esse crescimento ele ampliou os horizontes para os alunos de graduação, abrindo novas oportunidades de trabalho e inserção em ciência, tecnologia e inovação. Então, a primeira metade aí da década de 1990, o Departamento de Química começou o processo de envolvimento com a pós-graduação, mas só nos anos 2000 que o projeto de criação do mestrado em Química foi enviado para a CAPES. Então, para quem não conhece, a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que autoriza o funcionamento dos cursos de pós-graduação no Brasil. Então, esse curso ele foi enviado o projeto no ano 2000, foi aprovado e iniciou o funcionamento em 2001. Então, a CAPES ela dá um conceito e o curso de mestrado já iniciou com o conceito 4 naquele momento. Então, já foi um grande início para o curso que estava iniciando na UFJF. Então, o PPG, na época, ele contava apenas com 9 docentes, dos quais 3 eram bolsistas de produtividade do CNPq. Então, o mestrado em Química, ele iniciou apenas com as 4 áreas básicas da Química, ou seja, a Química Analítica, a Química Inorgânica, a Química Orgânica e a Fisicoquímica. Então, a área de educação, ela entrou, né, já mais recentemente na pós-graduação em Química. Já em 2005, o programa já contava aí com cerca de 19 dissertações de mestrado defendidas e com 22 alunos matriculados, distribuídos aí entre os 12 docentes permanentes. O curso começou com 9 docentes em 2005, antes até da criação do doutorado. Quem está acompanhando as lives em comemoração dos 20 anos, né, sabe que o doutorado ele foi criado em 2006, então em 2005, né, já tivemos aí um crescimento no nosso programa, que tinha iniciado apenas com 5 discentes, já estava aí com 22 alunos, tendo 19 dissertações defendidas naquele momento. E o corpo docente já estava contando aí com 12 docentes permanentes. Então, o programa ele decidiu submeter a proposta de criação do doutorado em Química, a CAPES, como eu falei, a CAPES é o órgão federal que autoriza o funcionamento dos cursos de pós-graduação, e o projeto foi aprovado inicialmente com o conceito 4, que era o conceito do mestrado, que o mestrado já vinha funcionando, e o doutorado iniciou com 6 alunos. Né? Em 2009, depois de um grande esforço aí de docentes, discentes do PPG,
o programa passou a ter um conceito 5 na CAPES. Então, desde 2009, o programa de pós-graduação em Química aumentou o conceito de 4 para 5. Então, a gente está começando com essa comemoração dos 20 anos, agora em 2021. Iniciamos com a live da professora Amara, que faz parte do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi a primeira mestra em Química formada no nosso programa. Depois tivemos a live com a professora Silvia, da Universidade Federal de Alagoas, que foi a primeira doutoranda do programa. Então, as duas discentes, tanto a primeira mestra quanto a primeira doutora, eram da área de Química Orgânica. E agora vamos conversar, com muito prazer, né, com reconhecimento aí do esforço do professor Adilson, que foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Química, junto com aquele grupo inicial do departamento, que vislumbrou a possibilidade da gente construir um curso de pós-graduação, e com o passar dos anos a gente está com esse grupo crescendo cada vez mais, tanto de docente quanto de discente, e fortalecendo esse programa a todo ano, a toda avaliação da CAPES, a gente tem acompanhado esse crescimento e essa evolução do programa. Então, essa live, mais uma vez, né, para quem já vem acompanhando, ela não é uma live científica, a ideia aqui é a gente falar, né, realmente da comemoração dos 20 anos da pós-graduação em Química. O professor Adilson é um pesquisador bastante reconhecido aí pela comunidade científica, é bolsista de produtividade do CNPq já há alguns anos. Ele é graduado em Química pela UFJF em 1987, doutor em Química pela UFMG em 1993, ingressou no Departamento de Química em 1998 e atualmente ele é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então é com muito prazer, mais uma vez, que a gente vai ter essa participação do professor Adilson aqui na nossa live. Bom, professor Adilson, vamos começar um pouco. Eu queria que você falasse um pouco do seu interesse, antes da gente entrar propriamente na pós-graduação em si, né, para a gente contextualizar o seu interesse pela química, pelo curso de química, para daí a gente chegar na criação e no seu envolvimento enquanto coordenador, o primeiro coordenador do programa. Boa tarde, muito obrigado aí mais uma vez. Muito obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. Eu achei excelente a gente reconhecer os 20 anos, porque é uma vida, né? E um curso que a gente tem que usar uma palavra gratidão. Gratidão porque ele teve toda a sua construção, os participantes iniciais, os 9 doutores que resolveram assumir essa empreitada, né? Depois vieram logo em seguida agregados outros que reforçaram o programa. Temos que ter a palavra gratidão aos alunos que entraram, né, participaram, e hoje a gente tem em torno de 270 defesas entre mestrado e doutorado. Então, isso tudo fez a gente poder comemorar. Então, eu acho que para começar eu queria usar essa palavra porque somos gratos a todos por tornar possível isso, o envolvimento, a dedicação. Sem isso a gente não podia estar fazendo nada agora. Mas, então, a sua iniciativa é excelente para a gente não deixar isso passar, né? Dar uma parada e ver que tudo isso aconteceu e agradecer por ter acontecido e transformado a vida de muitas pessoas também, né? Muitas famílias se formaram porque os alunos deram a contribuição e tiveram esse prêmio de estar hoje com o seu mestrado, o seu doutorado. A gente entendeu, Adilson, que era um dever da pós-graduação, depois de 20 anos de criada, né, dar esse retorno, né, para a sociedade. Então, a gente, tanto a pós-graduação como duas professoras do departamento e da pós-graduação, a professora Celia e a professora Bárbara, encabeçaram essa ideia, essa proposta, vestiram a camisa, né, estão 100% dentro desse projeto, que começou aí no final de janeiro, e a gente está tentando realmente, com muito esforço, né, alcançar esses objetivos de levar um pouco do que a gente faz na pós-graduação para a sociedade de maneira geral. E aí, como casou com os 20 anos da criação do curso, a gente falou, pô, é uma ideia legal da gente trazer pessoas que contribuíram, lógico que você continua contribuindo muito para o programa, mas que contribuíram naquele momento inicial, e a gente vai chegar aí até o final do ano conversando com ex-alunos, com alunos atuais do programa, mostrando, sim,
a importância, né, da pós-graduação em Química, né, para a sociedade como um todo. Sim, mas então, parabéns ao grupo e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você me fez uma Então, como é pergunta. que surgiu seu interesse pela Química? Como é que você decidiu fazer Química? Na verdade, é aquele interesse de criança, sabe? Queria ser cientista, não sabia como ia ser um cientista. Né? E eu vi na química ser cientista, eu não vi na física, eu não vi na matemática, eu nem sabia que o matemática era cientista, então tal a minha ignorância na época, né? Mas química para mim era o bonito do cara mexer lá com o laboratório, os tubinhos, isso aí era um sonho. E isso foi tomando forma quando eu vi um vestibular pela frente e vi que existia já um curso de química recente, né? Ele não era muito novo, mas eu sou de Juiz de Fora e é aqui mesmo que eu queria fazer, foi uma oportunidade, então eu resumo em querer ser um cientista e depois a gente vai descobrindo aos poucos, aprendendo como funciona. Beleza. Quando você entrou na UFJF, foi em 1998, né, como docente, não existia um programa de pós-graduação, tanto que ele foi criado em 2001. Já existia um interesse da sua parte, enquanto docente, ingressante no departamento, e pelos demais colegas que naquele momento fazia parte do grupo de docentes que poderiam criar esse curso de pós-graduação em Química no departamento? Eu entrei em 98, certo? Eu fiquei um ano, orientei aluno de C, vi que o departamento tinha uma estrutura, né, mas eu não vi uma iniciativa. Eu conversava com os colegas, né? Todo mundo trabalhando muito, orientando, publicando muito, excelentes pesquisadores já no grupo, mas eu realmente não vi essa iniciativa. E comecei a conversar com colegas da farmácia, da física, da química, e não foi assim bem uma ideia, né? Foi algo que a gente começa a conversar e ver que alguém tem que começar. E o começar é chato, é aquela parte de escrever alguma coisa, de ir para o computador, de levar aos responsáveis. Por exemplo, eu levei ao diretor na época, apresentei a ideia, né? Só que a minha ideia era um pouco diferente do que acabou acontecendo, porque eu tinha muita afeição por fármacos, por obter medicamento, por testar, por chegar a um resultado, né, diferente, né, só da pesquisa, eu queria chegar a uma indústria na época, é coisa de sonhador, né? E na época o diretor me informou que o departamento já tinha contratado dois excelentes pesquisadores, e eles são excelentes até hoje, né? Me lembro bem de quem, que foram destinados a tomar essa empreitada e, de fato, tomaram mesmo. Entraram no programa, estão até hoje, e foi do início ao fim, é o grande reforço que a gente tem. A força do programa na época foram realmente esses dois que foram contratados, então seguiram o caminho certo sim. Mas essa iniciativa eu só fui saber com o diretor quando eu fui conversar. Ele me comunicou que isso estava sendo construído, e daí a gente sentou, montou um grupo, né, uma comissão e começou a costurar a proposta. Quando vocês iniciaram o projeto, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? Vocês tiveram apoio institucional para desenvolver, para tocar esse projeto? Né? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram inicialmente? A gente sabe, né, pelas lives anteriores dos discentes, que a gente tinha um problema de infraestrutura que, graças a Deus, hoje a gente não tem no nosso departamento. Um departamento hoje que tem uma infraestrutura muito boa, né, de trabalho, mas naquela época a gente sabe que não tinha. Eu entrei no departamento em 2002, né, um ano depois da criação do mestrado, e eu Uhum. sei dessas dificuldades que a gente tinha. Como é que foi lidar e pensar em criar, né, um programa de pós-graduação com aquela infraestrutura que a gente tinha naquele momento? Isso foi realmente um desafio a ser superado por vocês? Sim, pergunta complexa, acho que eu posso separar em várias respostas, né? Para começar, vamos falar a primeira que você fez, o apoio institucional. Sim, um grande apoio, porque o diretor, na época, era um grande articulador e, pelo que a gente foi conversando, um apaixonado pela ideia. Então, tudo ficou mais fácil. E quem era a reitora na época também era alguém com um passo sempre à frente, né? Um horizonte maior do que o nosso, enxergou rapidamente
que era uma boa coisa a se fazer. A universidade ela tinha só 2 programas de pós-graduação, que eram de religião e de biologia da reprodução. Eram só 2 programas, então eles realmente, a direção, a administração abraçou a ideia. E a gente tem que considerar também que eu até fui testemunha de uma base que o departamento já estava tomando, ações que já estava seguindo para se criar uma pós-graduação. Em 89, eu fui aluno de mestrado de um convênio, o FMG, Departamento de Química. Então, esse convênio, claro, parcial, a parte experimental a gente fez no NUPEC, então já existia um NUPEC, quando iniciação científica a gente até ajudou a construir, né? Então, a parte experimental, Departamento de Química no PEC e as disciplinas na UFMG. Então, isso já dava para ter uma segurança que era possível fazer, mesmo nas condições difíceis, fazer um mestrado, né? E 10 anos, 11 anos depois, em 2000, isso já estava muito consolidado. O grupo que já tinha ali era um grupo que publicava 3 bolsistas do CNPq, né, já era bem consistente. Tinha muitos alunos de iniciação científica, inclusive, já tinham terminado a EIC e já tinham sido aprovados em programas na UFMG, na USP, no Fundão. Então, a gente já estava fornecendo mão de obra boa, né? Gente muito boa, que a gente até conhece alguns aí, que já são professores. E era o momento de não deixar mais sair esses alunos. A gente tem muita gente boa aqui em Juiz de Fora, na UFJF, que a gente podia manter e não deixar perder. Então, a gente já tinha projetos aprovados em órgãos de fomento, a gente, né, eu digo o grupo, né, e a gente tinha tudo para ter um programa. Eu confesso que na época eu fui um pouco resistente em fazer só o programa das 4 grandes áreas. Eu vou até estender um pouquinho a sua pergunta e vou colocar também a visita do comitê da CAPES. Logo que a gente submeteu a proposta, né, montamos um grupo, né, eu acabei escrevendo, submetendo, recebendo esse comitê, o Faruk Nome, que eu fiquei sabendo até agora, quando você me fez o convite, não sei porquê, acabei sabendo que ele faleceu há 3 anos. Então, ele foi um cara, assim, ímpar para mim, que ele mostrou que as coisas poderiam ser simples, as grandes áreas poderiam abraçar depois com linhas de pesquisa tudo que a gente quisesse. Então, eu não tinha percebido isso na época. E que a gente tinha, eu sentia um pouco de insegurança no número de pesquisadores que a gente tinha, 8 ou 9, né? Essa era uma dúvida que ele tranquilamente colocou que poderia submeter, então ele foi, de certa forma, um consultor e se sentia que ele queria fazer dar certo também. A princípio, quando a gente soube, até 2 ou 3 meses só depois que a gente submeteu a proposta, eles já vieram fazer a visita. Eu achei até, né, não era comum para mim isso. E não foi uma visita punitiva, foi uma visita instrutiva e direcionadora. Isso foi, então, muito tranquilo, porque a gente seguiu a linha de proposta dele, voltamos, conversamos, né? O grupo concordou e foi aprovado rapidamente. Isso foi meio de 2000, submetido. Final de 2000, já estava com uma prévia de aprovação. Um colega de São Paulo, né, comunicou um colega daqui e disse que já estava pré-aprovado, para a gente já começar com as disciplinas em março de 2001. Então, foi tudo muito rápido. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas, né? Não, com Vamos lá, certeza. vamos E as dúvidas que forem aparecendo, a gente também vai Sim, discutindo. Então, pelo que eu entendi, o programa já foi aprovado de primeira, no primeiro projeto que foi enviado para a CAPES, sim, né? Então, foi bem rápido essa aprovação. Pelo que eu entendi, vocês até foram um pouco surpreendidos pela rapidez desse processo. fui, sem dúvida. Então, o mestrado foi aceito, foi liberado o funcionamento, e aí vocês se depararam com um determinado problema, que é a atrair os alunos, né? Quando a gente sabe quando tem um programa novo que está surgindo, existe uma certa desconfiança, entre aspas, dos alunos e uma dificuldade em atrair os alunos para aquele programa. Uhum. Como é que foi essa receptividade pelos discentes por esse programa que estava iniciando na UFJF? Sim, é uma boa pergunta. Antes de responder essa pergunta, só queria lembrar que
a gente já foi aprovado com nota 4 e normalmente nota 3 era o comum se começar um programa, e um programa que a gente tinha uma certa timidez, porque eram só 9 pesquisadores, né? Então isso aí foi uma coisa muito boa também. E o terceiro programa da FJF. Bom, eu como eu passei, eu vivi os dois momentos. Eu vivi o momento de aluno, né, porque eu sou fruto da casa, eu fiz a minha iniciação científica, fiz o meu mestrado, aqui a parte experimental. Então, eu vivi na carne o que é não ter equipamento, o que não é ter estrutura para trabalhar. O NUPEC dá para você imaginar, né? Ah, não, acho que você entrou logo em seguida, você conheceu o NUPEC. Eram paredes praticamente, né? Um rota-vapor que foi doado, que deram para gente lá do CNRS da França. Então, aquela miséria. Agitador só tinha um, tinha que esperar o outro terminar, mas funciona. Quando você quer, nas condições difíceis também você consegue. Então, quem quer, consegue, né? E eu vivi também um momento como o outro lado, como professor orientando alunos de C. Esses alunos, a gente tinha até uma cumplicidade. Eles, como a gente estava começando e queria muito, todos os colegas, a gente se debruçava mesmo sobre a pesquisa e esse apoio que a gente dava incondicional, muito mais do que eu vi lá no FMG, não estou falando mal, tá? É o que eu senti. A gente estava sempre muito primeira leva de alunos, com todo o sacrifício que a gente sabe que passou, mas tá tudo certo, tá aí, a gente está comemorando só sucesso, né? Não vi nenhum fracasso, né? Eu posso até complementar um pouco mais essa sua pergunta, lembrando que em 2001 mesmo, já nessa ânsia de querer fazer as coisas funcionarem, e lembrando que a minha proposta original, quando eu queria era fármacos, eu vi um edital do CT Infra. O CT Infra, o que era? Para estruturar, para pesquisa, ciência, tecnologia, e que porte, então, a UFJF nunca tinha ganho um CT Infra. Foi o primeiro, e a gente resolveu começar a discussão, a química, a parasito, leishmania, malária, a física, a farmácia. Então a gente reuniu um grupo que pudesse ter um perfil de obter compostos, que seja por síntese ou via natural, fazer os testes in vivo, in vitro, tanto em antiviral, antileishmanial, ainda não tinha anticancerígenos, e o pessoal da farmácia também tinha a proposta de levar adiante. No início a gente não conseguiu ir muito longe, né? Mas fez como proposta hoje, a gente já cumpriu isso, de você formular alguns compostos, né? Isso deu certo. A gente submeteu logo em janeiro de 2001, saiu o edital. Em março de 2001, a gente já tinha submetido o projeto. Ganhamos 2 milhões de reais na época, compramos um ressonância magnética nuclear que supriu muito bem a pós-graduação e até hoje, é claro, com um segundo equipamento que chegou, mas apesar de os primeiros alunos terem sofrido um ano e meio, sendo que a gente, em agosto de 2001, 3 ou 4 meses, não, 4 meses depois que a gente começou o curso, já estava aprovado o CT Infra, o primeiro CT Infra no FJF. Mais uma vez, eu sentei também, a gente reúne pessoas boas, então se você quer alguma coisa, convide pessoas competentes, ou de preferência mais competentes do que você. E isso vai dar certo. E deu. Deu após, deu o CT Infra, tá aí o projeto Fármacos cada vez crescendo mais. O RMN, um ano e meio mais ou menos depois, aqueles alunos que vinham sofrendo já começaram a colher o fruto, e os que chegaram depois, né, tanto a orgânica e a inorgânica, ela teve essa estrutura. Então, é isso daí. Não sei se eu... Com certeza. Eu posso dar o meu depoimento, porque, como eu falei, entrei em 2002, tinha 6 meses, um ano praticamente que o programa tinha iniciado, Uhum. e assim, eu fui muito bem recebido, né, pelo programa de pós-graduação. Imediatamente eu fui incorporado ao corpo docente, e logo depois eu já comecei a orientar no programa. A gente tinha realmente uma dificuldade de infraestrutura, mas nada que impedisse naquele momento que os docentes que faziam parte do programa não arregaçassem as mangas junto com os discentes, né, que faziam parte do programa inicialmente, para levar o projeto adiante.
né? Então, eu sempre tive minha formação toda na área de eletroquímica. Quando eu cheguei no departamento, tinha acabado de chegar os equipamentos que faziam parte do CT Infra, junto com o RMN. Vieram também um eletroforese capilar, um HPLC, que estavam sendo ainda instalados. E nós tivemos que, no meu caso, eu tive que mudar a minha linha de pesquisa inicialmente, porque eu queria fazer parte daquele grupo, eu queria contribuir, né, para aquela estrutura da pós-graduação, para aquele crescimento da pós-graduação. E aí, o primeiro trabalho que eu tive na UFJF foi um trabalho na área de eletroforese capilar, que era uma coisa que eu não tinha experiência nenhuma. Né? Mas só um adendo aí à sua fala, porque realmente a gente viu naquela época da criação e a gente continua vendo essa receptividade hoje com uma condição de infraestrutura muito melhor. Foi realmente um ponto que tanto a Mara quanto a Silvia colocaram, que na época a dificuldade da infraestrutura era grande, mas nada impediu, né, que elas desenvolvessem os trabalhos dela, que hoje sejam pesquisadoras, sejam reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem, fruto da formação dentro da UFJF. Né, Adilson? Uma outra coisa que eu queria conversar com você você entrou em 98, em 2001 o programa já iniciou e você foi o primeiro coordenador. A gente sabe, né, depois de 20 anos, que a gente ainda tem muitas dificuldades em lidar com a parte administrativa. Né? Eu costumo dizer assim que nós não temos formação, né, para ser gestores. Eu sou formado em Química Industrial, na minha graduação eu tive uma disciplina de administração, mas é muito pouco, né, para a carga de um cargo administrativo, né, que a gente tem. E às vezes lidar com o cargo administrativo e ser pesquisador, tanto orientador de pós-graduação quanto orientador de graduação, é muito difícil, além de ser professor, né? Porque a gente tem que fazer as três coisas simultaneamente. Hoje já é difícil. Eu imagino na época que isso foi criado. Né? Não sei se vocês tinham secretária na época. Como é que foi lidar com a parte administrativa de um programa que estava sendo iniciado, onde tudo tem que ser feito, regimento, né? Todas as regras do programa. Como foi lidar com isso e, ao mesmo tempo, ser pesquisador, ser orientador e ser professor? Muito difícil. Como eu também não fiz administração, não sou administrador, mas a gente tinha um colegiado. E as falhas que eu fazia, né, o colegiado reunia e tentava cobrir. Não tinha secretário, então o papel de secretário eu fazia também, mas o suporte do colegiado ajudou muito. Eu fui conseguir uma secretária, acho que eu fiquei 3 anos como coordenador, porque o primeiro ano não contou, né? E acabou que quando a gente iniciou, eu fiquei mais 2 anos. Eu fui conseguir uma secretária 2 anos depois. Então foi difícil, eu não publiquei durante uns 2 anos, eu fiquei sem conseguir pesquisar direito. Até tinha resultado do laboratório, mas parar para escrever isso tudo aí me trouxe um prejuízo muito grande. E isso juntou ainda com a recepção do RMN, que eu passava o dia inteiro no RMN. Foi 1 mês e meio de vinda da equipe da Bruker na montagem e eu lá o dia inteiro com eles, aprendendo a montar para depois não ficar dependente. Tal foi o aprendizado que, em um momento, o equipamento quebrou, a gente foi capaz de abrir o equipamento, tirar a placa que queimou, levar um eletricista, soldar, colocar de volta e funcionar. Algo que seria, na época, um conserto de 20, 30 mil, a gente conseguia fazer. Então, essa dedicação me deu um certo prejuízo, mas faz parte, né, da vida. A gente tem que dedicar mesmo e agora está aí o fruto, né, sendo comemorado. Realmente, eu gostei demais desse convite. Para mim é só alegria, satisfação, saber que deu certo. E a gente está com toda uma família para trás aí que participou e está comemorando. A gente está com 21 pessoas assistindo, 20 pessoas assistindo, e Isso certamente. não dá muito para a gente contar, não, Adilson, porque tem pessoas que vão saindo, vão entrando, então só no final que a gente sabe quantas assistiram. Né? Então, Sim. normalmente as nossas lives têm chegado aí a É. 50, 60 alunos. Então, alunos não, né? Visualizações. Isso ao vivo. Depois, quando ela vai para. Ela fica no feed lá do PPG Química, aí a gente alcança aí 200, 300 Ah, visualizações. Então, a repercussão está sendo muito boa. que bom, que bom. Muito legal. Muito. Pô, Adilson, como é que você vê a evolução do programa, né? Já que você está desde a sua criação,
do programa em 2001 até hoje. Como é que você vê essa evolução? A evolução, claro, consequência da dedicação muito grande de todos, é um desgaste, mas a dedicação é um prazer. Todos que estão ali têm prazer em participar e publicar, faz parte da nossa vida. A competência de todos também, que só vem aumentando, né? O nosso programa ele tem uma visibilidade muito grande. Na FJF, eu acredito que hoje a gente é o mais respeitado, né? Então eu vejo como resultado porque dedicamos, todos nós. Acaba que é uma consequência mesmo. A gente vê que o programa, né, desde 2001, ele sofreu algumas mudanças, né, algumas mudanças significativas, eu diria. A gente teve aí a inserção da área de educação, né, em Química. É um dos poucos programas no Brasil de pós-graduação em Química que tem a área de educação, que faz parte, né, de um programa de pós-graduação. Você imaginava que o programa poderia chegar ao nível que a gente tem hoje? Naquele momento, vocês vislumbravam essa possibilidade? É verdade que ele foi além do que a gente imaginava. Ele foi um sucesso, né? Ele é consequência mesmo de todo esse trabalho nosso. Ninguém deixou a peteca cair, né? Só cresceu, teve pessoas que chegaram, que criaram, por exemplo, né, a educação. Eu lembro muito bem a reunião, até o lugar que eu estava sentado na sala, quando a gente recebeu a proposta de ter mais uma grande área. Eu fui a favor, eu votei a favor, né? Achei que deveria se criar. Hoje ela cresceu, ela está aí com ótimos pesquisadores, com muitos artigos, só crescendo. A gente só não criou mais grandes áreas porque a gente tem muitas linhas de pesquisa e ela acaba contemplando e permitindo todo esse crescimento que a gente está tendo. Isso eu diria que hoje é um problema, entre aspas, né? Essa quantidade de linhas de pesquisa que a gente tem no programa, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar um pouco e tentar diminuir um pouco essa quantidade. E muitas vezes elas têm uma interseção muito grande, né, dentro do programa. Né? Com relação ainda à questão do cargo administrativo, né, que você colocou dos desafios, e realmente é um desafio muito grande, né? Tem pessoas que acreditam que esses cargos administrativos não teriam que ficar a cargo de professores ou de pesquisadores. Eu vou na linha contrária, eu acho que é a gente que sabe os problemas do dia a dia, a gente que entende aonde a gente vai ter que atacar para resolver aquele problema, e não uma pessoa que não é da área, né, da nossa área de atuação. Eu tenho essa visão muito, muito clara para mim. Dá trabalho? Dá muito trabalho. É difícil? É muito difícil. Às vezes você se depara com situações realmente, como você colocou, muito complicadas e que você tem que resolver. Agrada a todo mundo? Não. Mas você tem que ter a consciência que está fazendo a coisa certa, né? Para você, quais seriam os principais desafios hoje do programa? A gente ouve alguns colegas falarem: ah, vamos chegar, quando é que a gente vai chegar a 6? A gente é 5, quando é que a gente vai chegar a 6? O que você entende e vê dentro do programa, com toda a sua experiência de 20 anos no PPG Química da UFJF, como os principais desafios para que a gente consiga evoluir ainda mais no programa? É uma boa questão, Renato, porque essa questão é falar do futuro, né? E o futuro trouxe para a gente, de um ano e 3 meses para cá, trouxe uma novidade que nem é uma guerra mundial para mim, né? Então, hoje, e com a política que a gente está passando de cortes, eu acho que é um momento muito complicado. Ele é tão complicado para mim quanto a criação, porque hoje a gente tem que manter o que a gente conseguiu, tem um programa muito consolidado, pesquisadores cada vez melhores, a gente tem recebido novos pesquisadores de excelente qualidade, com uma visão muito além, né, que está tentando expandir o programa. Você sabe que eu tenho uma certa inclinação para projetos com empresa, agora com a prefeitura. A gente vai ter que chamar essas empresas, vai ter que chamar o poder público, como eu estou tentando, e algumas pessoas também estão tentando, para a gente poder sobreviver. Sobreviver porque eu acho que a gente
Não, a gente ainda não está tendo verba, né? Só tem uma promessa da FAPEMIG agora, que até agora não se consolidou. Tem, a maioria dos pesquisadores estão com o projeto aí há 4, 5 anos aprovado, mas só promessa. Então, eu tenho muito receio. A gente tem que manter o que a gente conseguiu, abrir possibilidades como tem já. Eu estou assistindo colegas, eu estou até muito satisfeito com o que eu estou vendo ultimamente, mas eu tentando fazer minha parte, eu dou até um exemplo desse projeto biodiesel, algo que começou há 10 anos. Eu submeti um projeto, o reitor na época prometeu R$ 100.000, fui à reunião, declarei, paguei um amigo, porque ele não assumiu depois, e hoje eu acabei recebendo uma proposta, né, tem 1 ano e meio já, né, de evoluir com esse projeto, de pegar simplesmente um óleo de cozinha usado, transformar em biodiesel e usar nos próprios veículos da comunidade, da prefeitura, da universidade, algo muito simples, simples, mas eu acho que hoje é uma das soluções, tanto para a economia circular, que você produz o seu lixo, transforma em energia e usa para você mesmo, sem você sair do seu muro, né, sem levar uma logística perfeita até, né, ou próximo de perfeito. Então, a gente está chamando o poder público, a gente está chamando empresas e a universidade. A gente está chamando hoje o que está na moda, né? A tríplice hélice, hélice tríplice, né? E dá uma sustentação. Você facilita a entrada da universidade no poder público porque ele já desburocratiza, porque ele está fazendo parte do processo. Então, eu estou tentando agora, cada hora eu tenho um sonho, né? Esse está sendo atual, não sei se vou conseguir, é muita burocracia, não sou, como a gente já conversou, não sou um administrador, um burocrático, não sou um político, não falo bem em público, tudo isso daí. E então fica uma luta mais difícil do que se fosse alguém já formado para isso. E aí eu repito, monta um grupo bom, chama pessoas boas, pessoas melhor do que você, competentes, e vai dar certo. Deu certo antes, e eu espero muito que dê agora. Não sei se eu Beleza, respondi. Gil. Para a gente finalizar, a gente já está quase encerrando aqui o nosso tempo. Aí, com base nisso que você acabou de falar, né, estou vendo que você realmente está tendo um trabalho de retorno para a sociedade muito, muito legal. E como a ideia da nossa live é realmente uma prestação de contas para a sociedade, como é que você vê hoje, como é que a sociedade pode usufruir dos resultados que o nosso programa, particularmente de pós-graduação, pode oferecer? Você falou da casa do biodiesel, mas dá outros exemplos do que você visualiza dentro do programa de pós-graduação para dar esse retorno para a sociedade. Como é que ela pode usufruir daquilo que a gente faz? Eu acho que a gente pode estreitar essa relação universidade, comunidade, sociedade. A gente pode tentar descobrir quais são os problemas que a sociedade tem, que a comunidade tem, hoje a gente tem uma prefeitura muito aberta a negociações, a conversa, ela aceita, não a pessoa da prefeita, mas quem está trabalhando com ela. Então, descobrir o que eles estão precisando, e a gente tem como fornecer. A gente tem muito, não só os pesquisadores, mas quem a gente formou. E isso tudo pode fazer um grupo, a gente tem como dar essa resposta. Até um mês atrás eu recebi um telefonema de um colega, porque viu uma das matérias que são no jornal, e falou: eu tenho um problema, vocês estão tendo soluções, eu queria descobrir um novo polímero para eu trabalhar nas minhas aulas. Um médico me chamou, a gente, né, tem que estar receptivo, eu não sabia o que era, eu falei assim, vou quebrar a cara, né, mas vou tentar. Então fui, fizemos uma reunião e está andando. Ele já foi comprar os materiais para a gente desenvolver, polímero não é muito minha área, mas para eles, algo que é muito difícil para eles, para a gente é fácil. Então eu não tenho que ser um especialista em polímero para reproduzir algo que está na literatura, algo que é simples, mas que para ele é muito útil. Então, estreitar essa conversa, estreitar com o poder público, a gente vai dar um retorno para eles. A gente tem muita formação muito maior do que o que eles precisam, só a boa vontade. Mas eu estou vendo muito isso no departamento acontecer. Eu tenho visto colegas, 3, 4, 5, dedicando muito a isso. Inclusive você. Isso realmente é uma realidade hoje, né? E tem que ser, né? Eu acho que a sociedade cada vez mais está cobrando esse retorno da gente e a gente está tentando, né, sempre que possível, dar esse retorno. A gente tem hoje alguns grupos de pesquisa, como o seu grupo, que tem trabalhos muito direcionados
a um produto final, né, a ser utilizado pela sociedade. Então, às vezes, a gente fica muito no nosso laboratório e a sociedade acha que quem faz química é um pouco louco, é um pouco doido, e não, a gente não consegue ter essa interseção, né, da sociedade com a química e a gente mostrar realmente aonde que a gente está inserido no dia a dia das pessoas, né? Seja no fármaco que ela utiliza, seja no plástico que ela usa na cozinha, né? Ou seja, em várias situações a gente sabe que a química ela está presente e a gente de alguma forma está prestando esse serviço para a sociedade. Bom, Disso, a gente está acabando a nossa live. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, né? Assim que eu mandei o convite, você prontamente aceitou participar da live, né? Foi realmente muito bom. Eu espero que os colegas tenham assistido, que os alunos que tenham assistido realmente tenham entendido um pouco mais, porque às vezes a gente tem uma condição hoje tão boa, né, frente ao que a gente tinha anteriormente e reclama do que a gente tem hoje, né? E saber o que foi no início, desbravar e tentar fazer com que o programa de pós-graduação crescesse. Vários obstáculos ocorreram, era muito cômodo naquele momento cruzar os braços, falar, não vou seguir nisso não, porque isso vai dar muito trabalho. Mas não, o grupo realmente vestiu a camisa do projeto e o projeto está aí, né? Hoje nós somos Conceito 5, né? Sim. Temos um potencial muito grande, reconhecido nacional e internacionalmente, né? Vários trabalhos sendo publicados em revistas internacionais, mostrando cada vez mais a qualidade daquilo que a gente desenvolve no nosso PPG. Então, passo a palavra para você, as últimas considerações suas, para a gente poder encerrar a live. O que você quiser falar, fique à vontade aí. Não, mas você já falou tudo, né? Eu aceitei o convite de prontidão porque, poxa, foi uma satisfação, né? E ainda, depois que eu aceitei, só me vieram lembranças boas, né? É lembrar de tudo aquilo que a gente fez, da história que a gente tem para contar, do legado que a gente tem deixado para os que estão chegando à prosperidade, o legado que o departamento, que os colegas que abraçaram a ideia desde o início, né? Você, todos nós, isso me deu um prazer muito grande, né? Só me deu alegria. E a gente ter conseguido bater esse papo aqui, né? Foi muito joia. Com certeza, a gente não podia deixar de convidar o primeiro coordenador, porque ele sabe dos perrengues. Os alunos falaram dos perrengues, mas quem está no cargo administrativo, lidando no É, dia a dia, sabe muito mais desses perrengues a que a gente gente fez o tem, né? máximo, né? Não tem Fizemos o máximo. secretária, tem que fazer ata, tem que organizar tudo, né? Muito trabalho. É. Muito trabalho. Adilson, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Pessoal, a gente agradeço. vai se despedindo da live hoje. A próxima live vai ser do aluno Thales, doutorando, que vai estar defendendo o doutorado. Então, assim que a gente tiver o post, ela vai estar divulgado. E como é de aluno de pós-graduação, a live vai ser realizada no perfil do Divulga Química. Então, a gente está mantendo as lives no perfil do PPG Química, as lives relacionadas aos 20 anos de comemoração. Das próximas lives relacionadas aos 20 anos de comemoração, elas vão ser relacionadas a ex-alunos do programa, né, que formaram aqui hoje aí são pesquisadores em outras universidades para bater um papo com a gente, tá? Mais uma vez agradecer o Adilson, agradecer a equipe que faz parte desse projeto. Sem elas a gente não conseguiria realizar esse projeto, né? A Celi é encarregada de montar todos os posts, de administrar a página do PPG no Instagram, né? A Bárbara também auxiliando nas lives, auxiliando, fazendo a revisão dos textos que a gente coloca. Então, vocês já viram que a gente também está disponibilizando agora, toda semana, os artigos que são publicados. Então, alunos que publicaram artigo recentemente queiram divulgar, né, para a sociedade esse trabalho que foi desenvolvido, pode mandar para o PPG Química, né, o perfil do Instagram, que a gente vai estar publicando isso toda semana. Então, normalmente a gente programou semanalmente um artigo a ser publicado. Tá? Então, quando vocês enviem o artigo, enviem o link do artigo, se ele for de acesso aberto, e enviem também as fotos dos integrantes do artigo, porque a gente quer dar o crédito para as pessoas que trabalharam efetivamente na publicação daquele trabalho. Então, todas as pessoas envolvidas, se vocês tiverem foto, enviem para a gente poder publicar. Então, agradeço mais uma vez a todo mundo. Boa tarde, bom resto de semana para todos. Obrigado aí a todo mundo. Um abraço. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Boa Obrigado por tarde. ter assistido aí.